O ângulo formado pelas mediatrizes de dois lados consecutivos de um polígono regular mede 36 graus. Assim, determine o número de diagonais desse polígono. Bom, como o problema pede para que a gente determine o número de diagonais, vale lembrar que esse número aqui eu vou chamar de D, ele é dado por uma expressão que é n vezes n menos 3 dividido por 2, em que n é o número de lados do polígono, ou o número de ângulos, o número de vértices, que dá no mesmo. E aí, para nós determinarmos, então, primeiramente o valor de n e depois o número de diagonais, que é o que se pede, eu vou aqui fazer um desenho representativo desse enunciado, onde nós temos um polígono regular, no qual eu não sei o número de lados, então eu vou desenhar aqui alguns desses lados, sem me preocupar se a abertura aqui entre dois lados, ou seja, o ângulo, está correto. Aqui é só um esboço representativo. Então imagine que eu tenho aqui esses 4 lados, estou marcando aqui 3 vértices, o polígono continua até fechar, mas aqui basta representar esses lados, de forma que as mediatrizes de dois lados consecutivos. Então vamos dar nome aqui, vamos chamar esse vértice aqui de A, esse de B, esse de C, e vamos fazer as mediatrizes dos lados AB e BC, que são dois lados consecutivos. Então, tomando a mediatriz do lado AB, lembrando que a reta mediatriz é uma reta que divide um segmento ao meio e ainda é perpendicular a esse lado. Então, uma reta que passa pelo ponto médio de AB, divide o segmento AB em duas partes iguais e ainda é perpendicular a esse lado, a esse segmento. Essa é a reta mediatriz. E aí, traçando a mediatriz de BC, a mediatriz de BC também vai dividir BC ao meio e ainda também sendo perpendicular. E aí está se dizendo que as duas retas mediatrizes formam entre si aqui um ângulo de 36 graus. Então, com isso, pede-se o número de diagonais. Pois bem, vamos chamar esse ponto de ponto O, o ponto de encontro das mediatrizes, onde nós inclusive sabemos que as mediatrizes de lados consecutivos de um polígono regular, elas acabam se cruzando no centro desse polígono, porque as mediatrizes elas vão passar pelo centro da figura, as mediatrizes dos lados. Então, onde duas mediatrizes se cruzarem, é onde é o centro do polígono. Então, nesse caso, mas eu nem vou usar esse fato, vamos chamar esses pontos médios de AB e BC de M e N, respectivamente, de tal forma que o quadrilátero MBNO, como é um quadrilátero, tem a soma dos ângulos igual a 360. Então, por ser um quadrilátero, como dois desses ângulos aqui já são iguais a 90, 90 mais 90 é 180, a medida do ângulo B mais o ângulo de 36 tem que dar mais 180, porque aí com mais 180 360. 180 dos dois ângulos de 90 e mais 180 dos outros dois ângulos. Então, como o ângulo O já é 36, para 180 o ângulo B tem que medir 144. E aí nós observamos que esse ângulo de 144 é um ângulo interno do polígono. Como se trata de um polígono regular, todos os seus ângulos internos vão medir, então, 144 graus. O ângulo C, o ângulo A e todos os demais ângulos internos que essa figura tiver, quantos ela tiver. E aí, o que isso tem a ver com o número de lados da figura? Bom, nós sabemos que com o número fixado de lados, nós sabemos quanto mede cada ângulo interno e também cada ângulo externo da figura. Aliás, o ângulo externo talvez seja até mais fácil, um caminho mais fácil para se determinar o número de lados. Se o ângulo interno aqui vale 144, prolongando um desses lados, é bem fácil perceber que o ângulo externo adjacente a ele aqui vale 36, que é o que falta para 180. Para cada ângulo interno, o ângulo externo correspondente é o seu suplemento, é o que falta para 180. Então, se cada ângulo externo vale 36, porque cada ângulo interno vale 144, lembrando que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, regular ou não, mas em particular os regulares, como a soma dos ângulos externos vale 360, ao dividir a soma de todos os ângulos externos
pelo valor de um ângulo externo, nós vamos descobrir o número de ângulos que essa figura possui. Então, 360 dividido por 36, o resultado dessa conta 10 é o número de lados da figura. E aí, sendo uma figura de 10 lados, ou seja, nós estamos falando de um decágono regular. Então, voltando agora ao número de diagonais, então essa figura possui 10 vezes 10 menos 3, 7, dividido por 2, 70 dividido por 2, ou seja, estamos falando de 35 diagonais, então, que é a resposta.